Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Apesar desse daqui ser uma conversa ao pé do rádio, né? Em um momento que eu disse que não iria fazer nada. Mas hoje, como vocês podem ver, não tem cala a boca Bruce, não tem latidos ao fundo, não tem nada. Eu perdi meu fiel escudeiro ontem, não é de hoje que eu falo. Ele saiu para a rua, efetivamente. Eu moro numa rua de movimento, só que com quebra-molas. E onde os carros, devido aos quebra-molas também, passam numa velocidade moderada. Inclusive eu estou aqui dentro da minha varanda, acabou de passar uma moto aqui, um cara paramentado, não deu nem para ouvir, tranquilamente passou a uns 30 por hora, que é a velocidade normal aqui desenvolvida. Óbvio, meu cachorro fugiu para a rua, disparou atrás de um cachorro, porque o cão munista era terrível, aquela salsicha encarava cachorro 3, 4 vezes maior, batia, botava para correr, e na volta, correndo disparado, Modesto chamando Bruce, vem para dentro, uma moto em altíssima velocidade desses animais, dessa sub-raça, essa subcultura que nós estamos criando em volta das nossas cidades, que deveriam ser combatidas. Eu não estou falando isso porque eu perdi meu cachorro atropelado na rua, em via pública, para um energúmeno que não parou, não fez absolutamente nada, e estava, segundo meu próprio filho, que é veterinário, ao ver a filmagem, porque ele estava numa clínica em outro município, a filmagem, ele falou, esse impacto foi de altíssima velocidade, e assim eu perdi meu companheiro. No primeiro momento, ele, por incrível que pareça, né, ele enxertou uma cachorra. Foi a primeira vez que o bichinho fez sexo. E o dono da cachorrinha, que é igual a ele, mandou as fotos e falou assim, olha só, já não pode mais chamar ele de bicha, o garoto é macho. Brincando, né? Brincadeira, coisa comum de gente velha, né? Os modernos não podem ouvir essas palavras porque faz mal a todos eles. Mas o primeiro ato foi assim, eu não quero mais animal nenhum. Eu não quero mais animal nenhum, eu não quero mais nada sofrer. Isso foi no primeiro momento. No segundo momento veio a reflexão que eu dei uma boa vida para ele. Ele foi feliz enquanto esteve aqui em casa, eu falando e passando dois animais de moto. Essas merdas é que tinham que morrer, todas elas. Porque essa turma faz peso sobre a terra. Tá? É uma sub-raça, como eu falei, é uma subcultura, é uma subgente que está sendo criada aqui em volta. Então é o seguinte, eu dei uma boa vida para o meu cachorro, ele viveu bem, viveu alegre, ele era a cara do sorriso, da alegria, sempre. E eu não posso negar essa oportunidade a outro animalzinho por aí, talvez o próprio filho dele. O próprio filho dele vai ser o Bruce Júnior, quando nascer vai vir para cá, porque a mulher mesmo quer, falou, eu cuido, não tem problema. Ela conhece ele há relativamente pouco tempo, mas sentiu tanto ou mais do que eu, porque ela que teve coragem de pegar, de fazer, eu não tive coragem de chegar perto. Bucéfalo, uns animais que eu grito, falo com vocês há muito tempo aqui, simplesmente uma verdadeira tragédia. O que está passando é um caminhão, velocidade reduzida, até ele pararia. Esses animais de moto aqui são responsáveis já, só nesse ano, por dezenas de acidentes aqui na região. Mas eu não vim falar sobre isso. Isso daí eu estou dando uma explicação para os mais íntimos sobre o que ocorreu, sobre o que aconteceu. Eu venho falar sobre o que eu vejo à minha volta. Eu vejo um cenário no Brasil de República de Weimar. Eu vejo um cenário no Brasil, vamos dizer assim, 1934, 1935 na Espanha, pré-guerra civil. Em que bem que aqui guerra civil vai ser um negócio meio difícil, mas o clima é parecido. Ninguém é de ninguém, uma terrível intromissão em todos os meios, e por último, dando um efeito contemporâneo a tudo isso, essa inoportuna
CPI da Covid-19, que não visa nada a não ser um palanque político de oposição ao péssimo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um governo fraco, é um governo, para mim, não teria chance nenhuma de reeleição. É esse que o processo que uma oposição consequente tem que fazer. O recado que uma oposição consequente tem que fazer é chegar e falar assim: não adianta você comprar a Caixa Econômica porque eu vou anular isso. Isso vai contra os ditames populares, isso vai contra os interesses do povo, nós vamos mudar tudo isso aqui. É isso que deve ser feito. É esse o caminho. Não adianta. Você vai comprar a Petrobras, nós vamos tomar de volta. E cuidado que a indenização vai ser calculada de outra forma, de outros valores, vai ser descontado tudo que você ganhou nesse período e se bobear você tem dinheiro a pagar ainda. Cuidado comigo. O governo Bolsonaro se finda o ano que vem e pronto. É isso que nós vamos fazer. Mas primeiro tem a guerra das gangues e facções que atendem pelo nome de partidos políticos. Cada um dizendo que é mais esquerda que o outro, cada um dizendo que é mais oposição ao Bolsonaro que o outro, mas todos eles trabalham de uma forma ou de outra para o mesmo patrão. O MBL já virou a tábua de salvação do PDT, o PT já se abraçou com Fernando Henrique Cardoso, provocando um baile de máscaras difícil de ser desvendado ou desnudado, mostrando aquilo que eu sempre falo: ninguém está lutando pelo Brasil, todo mundo luta por Brasília. O que interessa é Brasília, seus cargos, suas nomeações. Quando alguém fala que a mulher do general fulano de tal foi nomeada em tal lugar, não é para extinguir aquele cargo, é para tirá-la daquele cargo e colocar a sua mulher. É essa a verdade. É isso daí que nós temos. A briga intensa por cargos, mamatas, secretarias e afins levou a esse desenlace dessa Covid-19, que eu chamo, e já falei, de fim melancólico. Fim melancólico da CPI ou fim melancólico do Brasil como conhecemos. O tensionamento é total. Há um trabalho de guerra híbrida que eu já denunciei várias vezes aqui, de desmoralização das Forças Armadas como um todo. Como um todo, as Forças Armadas estão sendo desmoralizadas. Cada vez você vê mais idiotas imbecis, essa turma de chincheiros de terceira categoria. Para que a gente serve? Para que servem as Forças Armadas? Para que precisamos de Forças Armadas? Primeiro que é o seguinte, é um desconhecimento abissal do que é história, do que é geopolítica e do que como funciona o mundo. Esse pessoal acha que a vida simplesmente é um DCE, é entrar para a universidade aos 17 anos de idade e sair de lá aos 50. Com 32.428 pós-graduações, doutorados, mestrados e sem nunca ter pregado um prego numa barra de sabão. Ou então, quando vai, arruma um encosto. É o looping infinito. É o looping infinito das humanas, que lamentavelmente foi transformado no Brasil como um arcabouço. Poderia ser coisa muito boa, mas um arcabouço e um encosto de gente inútil, defendendo simplesmente um bando ou uma facção. Só isso. O quadro que nós temos hoje é uma CPI tocada por notórios corruptos, aonde os denunciantes também são corruptos e aonde denunciam corruptos. Ótimo, beleza. E tentam de toda forma colocar o nome do Bolsonaro lá, porque o Brasil criou uma terceira via antes de todas. E essa terceira via se chama o impeachment. O impeachment faz parte da política brasileira. E até gente que até outro dia tinha hombridade de lutar contra o impeachment, como Ciro Gomes, aderiram entusiasticamente à ideia. Esquecem eles do velho ditado, do velho livro, do velho filme, Por Quem os Sinos Dobram. Os sinos hoje podem dobrar por ti, ou amanhã. É o que vai acontecer, porque quem for governar vai receber uma oposição que não vai aceitar o seu resultado, não vai aceitar o seu governo, e eu chamo isso de looping infinito. O looping infinito cria situações dessa daí, aonde vemos o endeusamento de cidadãos
como esse o Renan Calheiros, outros que ali aparecem. O Aziz tem um nome totalmente envolvido na pandemia lá no Amazonas, porque o hospital onde houve uma fraude lá, uma farsa de um estudo em cima da cloroquina é da mãe dele. Olha como é que o envolvimento, como é que são as coisas. E esse tal de Luiz Miranda é um notório velhaco, um pilantra, que deveria estar preso. Aí você me pergunta, ele não é da turma do Bolsonaro, mas quem disse que eu estou defendendo o Bolsonaro? Eu estou nem aí para o Bolsonaro. Esse cara não poderia nem ter assumido a cadeira de deputado. Esse cara cometeu uma série, centenas de golpes nos Estados Unidos, é um golpista profissional, é um escroque, um estelionatário, um piramideiro, que fez a sua fortuna. Tem aí dezenas de vídeos dele afrontando os outros, mostrando dinheiro, ameaçando os outros, dando uma de brabão, disso, daquilo. E na época, eu lembro que quando eu conheci esse verme, ele fazia vídeos em Miami, mostrando como o Brasil era uma merda e como lá era bom. Eu não entendo. Ele foi para lá aplicar golpes em brasileiros e veio para cá mamar nas tetas políticas. Esse é o tipo de herói extemporâneo que a nossa oposição carrega, porque ele serve no momento aos seus intentos e seus objetivos. Viram todos heróis. Até o FHC, aquele ladrão, aquele ladravaz. Tá? Temos a história do dossiê Caimã aqui, que ainda vamos fazer uma live exclusiva sobre o dossiê Caimã. Eu não vou fazer essa live aberta. Eu vou fazer essa live para membros apenas do Geoforça. Vou fazer uma live sobre o dossiê Caimã, botando pingo nos is e mostrando tudo, como a documentação era original e como o Lula traiu de forma vil e covarde o pastor Caio Fábio, que frequentava inclusive a sua casa, quase lhe causando a morte. Depois de tudo pronto, depois do dossiê pronto, de toda a documentação pronta, ele vai lá junto com a sua trupe e entrega nas mãos de Fernando Henrique Cardoso tudo para ser destruído e tomar as medidas possíveis e cabíveis contra quem fez o dossiê. Foi a forma de abafar as dezenas de bilhões de dólares roubados pelo PSDB, que agora é aliado do PT atrás de qualquer coisa. E aí, o ataque, como eu falei, o ataque às instituições públicas, principalmente ao Exército, não é em vão. É necessário acabar com essa instituição. É necessário acabar com essa instituição. É necessário enfraquecer o Exército. Para o idiota da esquina, o imbecil, o cara doido para que não exista polícia militar para poder comprar sua maconha e sua cocaína à vontade, se drogar e sair de lá caindo aos pedaços, como um notório ex-senador já foi filmado saindo do morro, saindo da comunidade. Procurem por aí que vocês vão achar um ex-senador do Rio de Janeiro, ex-prefeito da Baixada, saindo de dentro de uma comunidade e o pessoal ainda gritando, cheirou todas, né, blá, blá, blá. É isso aí. São esses aí os arautos da honestidade e da moralidade que tentam impor esse novo modelo ao Brasil. Ninguém fala das doações. Ah, falam sim. O Lula já disse que não há nada demais em abrir o capital da Caixa. Eu poderia acreditar isso daí, a má informação, mas não, a má fé mesmo. Não tem nada contra abrir o capital, não tem nada contra a venda da Eletrobras, não tem nada contra o Banco Central ter sido jogado na lata do lixo, entregue na mão dos banqueiros, nada, absolutamente nada, palavra sobre isso. O importante é a Covid, o importante é a cunhada do Bolsonaro que está dizendo de própria palavra que há anos atrás ela e o marido faziam rachadinha, ela e o irmão e entregavam dinheiro ao Bolsonaro. É bem provável que seja verdade mesmo. Porque isso acontece com todos os parlamentares. Isso acontece. O PT fazia isso oficialmente, pedia 30% do rendimento. O que é isso se não uma rachadinha oficial? O cara ganhava 10 mil num cargo e era obrigado a dar 3 mil ao PT. Era 30%, se não me engano. A taxa de contribuição compulsória para ter cargo. Então a rachadinha já era oficial. Eu não acho que seja mentira, não. A política brasileira se norteia nesse ponto. É exatamente isso. Mas isso daí agora é visto como um pecado terrível. E a gente vê pessoas como Paulo Pimenta. Quem conhece o Paulo Pimenta não sou eu, é o primo dele.
deputado do Rio Grande do Sul, que ele surrupiou o seu mandato. Chefe de gabinete, sabotou tudo e levou para ele. Quem conhece Paulo Pimenta é o primo dele. E é essa gente, em cima desse quadro de moralidade, tentando a terceira via tupiniquim, faz isso daí. E ao mesmo tempo atacam de todas as formas a instituição, Forças Armadas, e quando essa reage, você vê o novo exército de Brancaleone do Brasil. É o que eu chamo de síndrome do Felipe Neto. Todos viraram valentes. Lembro aquela piada que eu já falei aqui algumas vezes, do português e o papagaio de piada fala, né? Papagaio já fala, né? Mas esse interage tranquilamente. O papagaio e o português pegaram um voo. E, a certa altura, o papagaio chamou a aeromoça e falou assim: ô, sua puta, traz um uísque pra mim. Daqui a pouquinho: ô, vagabunda, ô, sua piranha, eu quero umas castanhas. Depois um cara passou assim: ô, viadinho, como é que é? Olha só, quando é que vai sair o rango? Essa porcaria. O português viu aquilo, ficou empolgado e começou também: ó, cá, ó, rapariga, venha cá, ó, vagabundo, ó, o outro, o paneleiro, venha cá, faça isto para mim. No ato seguinte, você vê os dois jogados do avião em pleno voo, em queda livre, e o papagaio vira para o português e fala assim: rapaz, eu bem que estava te achando muito abusado para quem não sabe voar. Da onde encaixa essa piada no mundo real? Encaixa exatamente na situação aí como eu falo, do síndrome do Felipe Neto, o efeito Felipe Neto. O Felipe Neto se avocou no direito de mandar o Bolsonaro pra puta que pariu, mandar o brigadeiro, chefe das Forças Armadas, tomar no cu, todo mundo, e foda-se, fazer tudo isso aí com qualquer autoridade. Vai pra puta que pariu, Bolsonaro, e faz o caramba. Só que aí começou a ser imitado. Nós vamos te prender. Tem deputado imitando, tem um monte de gente imitando, tem muita gente aí que acha, tem certeza, que desmaiou quando descobriu que coxa de frango e filé de tilápia não dá em árvore, que é um ser vivo que ele está comendo. Ai, era vivo, ai, isso é um amor. Está todo mundo valentão, está todo mundo dizendo que vai prender militar, que vai prender o comandante, deputadinho do PT falando que nós vamos te prender. Aí eu vejo toda essa turma com valentia, eu rodo as redes sociais e vejo, vão pra puta que pariu, vão pro inferno. Gostei do Felipe Neto, então inclusive até o André Rezende aqui entrou na pilha também, botolou, enalteceu o Felipe Neto, passou a admirar o Felipe Neto por causa disso daí. Felipe Neto é o novo marxista, um neopedófilo, tá? Felipe Dófilo Neto, que vive de explorar as crianças, ele e aquele irmão dele com cara de retardado, vivem de bolhas de internet, vivem de negócios escusos, está milionário. Só que eu quero dizer para vocês que o Felipe Neto está em Miami com o rabo cheio de dinheiro de brasileiro, porque ninguém lá assiste essa merda, ninguém sabe quem é Felipe Neto fora das redes. Nós sabemos aqui pela intromissão e porque a narrativa da classe média baixa, é a que reverbera nas redes sociais. Então o Felipe Neto é conhecido nesse meio. O Felipe Neto está a salvo, está seguro, está em Miami, está com o rabo cheio de dinheiro. Quem está aí falando que dá na cara, que bate em fulano, em cicrano, em beltrano, é gente aqui desamparada que tem que acordar de sol a sol para trabalhar, que tem endereço fixo, que não tem 20 centavos na poupança, que não tem nem para onde ir, nem casa da sogra, porque nem sogra tem, porque ninguém quer ele, tá? Não estou falando do André não, tá? Pelo amor de Deus, estou falando genericamente. Claro que a sogra também não vai querer o André, vai querer o André como genro, pelo amor de Deus, né? Nem eu, que sou tolerante. Mas, falando sério, gente, é isso aí. Uma valentia de aluguel que a gente não sabe de onde veio.
e que simplesmente referenda isso aí. Um ataque massivo às Forças Armadas. Parece que é uma provocação para ver se há algum tipo de reação, um tipo de tensionamento. Estão fazendo tensionamento e usando o português da piada. O português da piada, sem saber voar, está entrando na do Felipe Neto e de outros. Queremos ver o que aconteceu. Não estou aqui defendendo o regime de exceção, eu não estou defendendo nada. Mas, realmente, aquela gangue no Congresso, uma gangue no Senado, promovendo uma tremenda caça às bruxas políticas, visando objetivos políticos, e de noite, na calada da noite, entregando os correios, através de propinas, entregando tudo que nós temos, a Eletrobras, de dia heróis, de noite vilões, mas o povo só vê o lado heroísmo, porque vai se livrar do Bolsonaro, finalmente, por mais um impeachment, vamos fazer mais um impeachment, afinal de contas no Brasil não precisa de eleições, e ou então se tiver eleições, as urnas não precisam ser auditadas. O que é isso? Ou seja, o Bolsonaro, que é o antidemocrata, fala que entrega o poder para qualquer um, a partir do momento que as urnas sejam auditadas e que ele sabe de coisas que vocês não sabem. Ele tem coisas guardadas. Existem estudos mostrando que as urnas brasileiras são totalmente fraudadas. Virou um feudo do TSE, tá? E talvez de alguns TREs, onde os resultados são muito estranhos. O segundo turno em São Paulo, feito a feitio e moda para o Bruno Covas ganhar, é algo assim que salta os olhos. Não havia nenhum tipo de viés político que corroborasse ou apoiasse a tese de que o Márcio França seria suplantado pelo Boulos, pelo incipiente, inodoro e insípido Boulos, aonde tem gosto de alguma coisa ou cheiro de alguma coisa, é um suave odor de merda. Mais nada. Não se sabe de onde saíram esses votos, só se sabe que ele foi plantado pela mídia, plantado pelos institutos de pesquisas e no final apareceu liderando, apesar de 2 horas de problemas em São Paulo, aparece ele em segundo lugar e vai para o segundo turno. Eu já recebi todo tipo de argumento da New Left, da esquerda dos identitários, para a manutenção desse sistema que só existe no Butão, em Bangladesh e no Brasil. Segundo Lula, urnas auditáveis, urna com voto impresso, é uma volta à era dos dinossauros. Essa era dos dinossauros, que é liderada pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, pela Rússia, pela Suécia, pela França, pela Espanha, por Portugal, pela Itália, pela Coreia, pelo Japão, pela própria China, porque na China também tem eleição, por todos esses países. Todos os lugares onde há urna, só 3 não imprimem o voto. Mas segundo o Lula, o oportunista Lula, isso daí é ciência, é modernidade. Quando na realidade o voto continua sendo eletrônico. A única coisa que existe é a impressão de um voto para ele ser totalmente auditável, coisa que a urna brasileira hoje não o é. Teoricamente seria apenas para as pessoas altamente especializadas, que significam 0,0001% da população. E mesmo assim nem para essas pessoas elas são auditáveis. Fora que elas são totalmente devassáveis. Mas não é esse o assunto. O assunto principal é esse. É simplesmente vamos ganhar no grito, vamos derrubar todo mundo e não vem para cima da gente que nós vamos prender as Forças Armadas. Eu estou curioso de saber como é que esse exército de Brancaleone, comandado à distância pela versão tupiniquim do general de Gaulle, que mantinha as forças francesas de resistência, tá? À distância, como é que esse Felipe Neto, esse de Gaulle contemporâneo, tá lá em orgias em Miami, ganhando dinheiro de otário brasileiro, vai comandar esse seu exército para prender os militares e acabar com a farra dos militares, como eles falam. Vão acabar com o leite condensado, vão acabar com a picanha, vão acabar com tudo. Porque leite condensado e picanha
só para Renan Calheiros e a turma do Senado e para o judiciário brasileiro. Militar, no final das contas, é trabalhador. Para que ele vai usar leite condensado? Para que em algum lugar alguém vai comer uma picanha, não é mesmo? Quem tem que fazer isso é a elite brasileira, é a turma que vai comprar a Caixa Econômica no governo do Lula, porque ele disse que não tem nada demais vender a Caixa Econômica, não tem nada demais, como não teve nada demais vender a Vale, não teve nada demais vender a CSN, não teve nada demais destruir os bancos estaduais todinhos, acabar com os bancos estaduais, como foram acabados no governo do FHC e complementado nos deles. Ele tem um governo tão participativo, que simplesmente tudo ficou reduzido a 5 bancos no seu governo. Essa foi a história desse partido, em que, em números reais, assista a minha última live no Geoforça, em números reais você vai descobrir que o Brasil não evoluiu nada. Foi o mundo que deu uma evolução e o Brasil pegou suas migalhas. A pobreza não diminuiu, a riqueza aumentou, os números estão lá no meu último programa. Todos eles, inclusive, com links, para saber aonde vieram as fontes. Está tudo lá, para vocês aprenderem. E quanto a esse rocambolesco exército, eu tenho certeza absoluta, por conhecer exatamente o ímpeto dessa gente que não tem coragem de matar uma galinha, que vai lá prender alguém. Ao primeiro tiro não fica ninguém. Ao primeiro tapa não fica ninguém. A primeira viatura na porta, todo mundo se transforma em franga. Tá aí o Daniel Silveira, que foi contra o establishment e era valentão num dia, ia matar, fazer, dizer, acontecer. No dia seguinte estava lá ajoelhado, pedindo desculpas e dizendo que ele era bonzinho, que não era um menino bal. Isso é para você ver que eu não tenho lado nem coisa nenhuma. Eu estou falando da índole do brasileiro. O cara começa a se empolgar e, como eu sempre falei, sorte com otário, pensa que é malandro, mas continua sendo otário. Ele está apenas com sorte. E eu espero que a sorte de vocês acabe logo, porque vocês tensionaram e está na hora de receber a resposta dessa tensão. Vou terminando por aqui esse vídeo que eu prometi não fazer. O canal está realmente de luto pela perda do meu bichinho, que não apurrinhou nenhuma vez hoje. Como eu falei lá no meu Twitter, que o Deus dos cachorros, dos caninos, dos canídeos, receba ele de braços abertos. E que o capeta receba uma leva imensa de motoqueiros ordinários fazendo merda pelas ruas. É isso que eu desejo para hoje. E vou fazer a live extra aí, talvez sobre o dossiê Caimã. Vou ver se consigo fazer até na segunda-feira. Hoje não vai dar não, gente. Hoje não vai dar mesmo. Mas um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e bom final de semana.